Bom, vamos continuar nossa jornada para questionar o conceito rede social, em que a gente afirma que é um conceito tóxico. E na evolução do diálogo aqui dentro da escola, dos bimodais, eu diria que a gente vai chamar de um conceito para leigos. E não é um conceito recomendado para o uso profissional, porque gera muita confusão. E a gente aprofundou bastante essa conversa, e é interessante que quando você questiona um conceito, é como se você estivesse abrindo ali uma caixa, e você abre aquela caixa e de repente as coisas todas que estão ali dentro começam a se remexer e precisam ser repensadas, né? Então, a ideia, primeiro, é uma separação entre, isso é uma novidade, né? Conceitos, a separação entre conceitos para leigos e para profissionais. Conceito para leigos, a taxa de decisão que as pessoas tomam com aquele conceito é muito pequena. Então não tem problema que ela use um conceito para leigo. E para profissionais, a taxa de decisões em função do conceito, da narração, da explicação, é muito maior. Então você precisa de precisão para que você possa entender do que você está falando. Então quando as pessoas falam de futurismo e tentam analisar o digital, pessoas que estão sendo formadas em cursos de pós-graduação, na linha do digital, estrategistas, futuristas, pessoas que querem empreender, ajudar as pessoas a mudar, fazer treinamento, etc., etc., não é recomendado o uso de rede social. O exemplo que eu acho bem interessante é se a gente vai para um congresso de zoólogos que estudam pássaros, e vamos falar de beija-flores, né? O palestrante vai falar de que tipo de beija-flor ele está falando. E ele vai usar o nome científico do beija-flor para que a plateia saiba exatamente de que tipo de beija-flor ele está falando. Então, seria um uso para profissionais, para especialistas. Agora, quando você fala assim, eu vi um beija-flor, está tudo no esquema. Você não estuda beija-flores, você não depende da vida dos beija-flores. Você não é uma pessoa que trabalha, né, com a floração, ajuda pessoas no meio ambiente trabalhando com beija-flor. Então você precisa saber exatamente que beija-flor você está falando, que tem uma característica particular um do outro. E aí quando você usa esses conceitos e você chama de beija-flor, se você tem uma necessidade de tomar decisões mais próximas em relação àquilo, você aumenta a taxa de confusão. Então, quanto mais profissional é o uso que você tem daquele conceito, mais ele tem que ser preciso e mais você tem que aprofundar em relação a ele. E as pessoas confundem essas duas coisas, porque as pessoas usam conceito para leigos e fazem disso um uso profissional, como se aquilo fosse uma coisa muito séria, fosse estudada. Não, são conceituadores de plantão que criaram uma empatia com o mercado. E as pessoas passaram a usar, e aí o conceito para leigos vira o conceito para profissionais. E é isso que a gente tem como função numa escola de futurista, que se pretende a ser uma escola formadora de pessoas capacitadas para que a gente possa lidar com esse novo cenário, tem que trabalhar a passagem dos conceitos, que a gente tem feito isso aqui bastante, de conceitos leigos para conceitos profissionais. Então, a confusão de rede social, ela se justifica, o conceito leigo, rede social, se justifica, né? E aí isso é uma novidade que eu coloquei aqui no artigo. Social é sinônimo de relacionamento. Vou fazer uma social. Né? Vou fazer uma social. Então eu vou para uma festa. Então social, né? Só que social também pode ser os problemas sociais daquela comunidade. Então social pode ser vou curtir, e social pode ser comunidade, pode ser uma coisa mais ampla. Então aquilo ali gera uma confusão, né? Então quando se afirma que o Facebook é uma rede social, o que está se falando, na verdade, é uma plataforma digital para relacionamentos pessoais. E aí você substitui o social para relacionamento.
Aí é relacionamento pessoais, no caso do Facebook, e no caso do LinkedIn, para relacionamentos profissionais. O social é relacionamento. E aí você então é mais preciso. E aí você pode separar, por exemplo, o LinkedIn do, né, do Facebook. Ainda tem um outro problema nesse conceito de leigos redes sociais, quando a gente usa para o Facebook, para os Facebooks. Rede é um sinônimo de rede de computadores, internet. Cada vez mais utilizamos redes para nos comunicar. As pessoas, quando falam redes para nos comunicar, estão falando de redes de computadores. E rede como sinônimo de conjunto de pessoas. A rede de solidariedade no Natal tende a aumentar. É outra coisa. Então, quando as pessoas falam de rede social, as pessoas estão falando basicamente de rede de computadores para relacionamento. É o sinônimo de plataformas digitais para relacionamento. E aí você gera uma confusão que você pode se ajustar. Então, é uma coisa que é ampla e a gente precisa aprofundar. E aí, eu fiz aqui 4 tabelas para que a gente possa separar esse tipo de coisa. Na primeira tabela são os diferentes tipos de plataformas digitais pelo tipo de conteúdo. É vídeo, é áudio, é texto, é imagem ou é misto? Aí você vai ver vídeo, YouTube, TikTok, áudios, Spotify, textos, Medium, WordPress, imagens, Instagram, misto. Aí o Facebook e o LinkedIn que permite uma opção de coisa. Então vamos fazer uma palestra e vamos falar das plataformas digitais para áudios. Não estamos falando de redes sociais, não. Plataformas digitais, né, que tem o tipo de conteúdo em áudio. Pronto, todo mundo sabe o que está se falando. Aí estamos falando dos Spotify. Estamos falando das plataformas digitais que têm o tipo de conteúdo de imagem. Estamos falando do Instagram. Tá, então estamos sabendo exatamente o que a gente está falando. Depois as plataformas pelo modelo de comando e controle. E aí vem a visão bimodal do comando e controle. São plataformas gestoras. Então é o caso do Netflix. O banco de dados fechado para usuários e canal centralizado. Estamos falando de uma plataforma curadora, é o banco de dados aberto para usuários e canal centralizado. E aí nós estamos falando do YouTube, Mercado Livre, Facebook, LinkedIn. São bancos de dados abertos para usuários, mas o canal é centralizado. E aí quando a gente fala de uma plataforma blockchainizadora, nós estamos falando de banco de dados aberto para usuários e canal descentralizado, que é o caso do Bitcoin. E aí a gente vai fazer uma outra separação. Estamos falando de quê? De uma plataforma curadora de vídeo, uma plataforma curadora de áudio. Aí você é preciso no que você está falando. Não dá mais para confusão. Eu vou desenvolver uma plataforma curadora de texto. Ok. Então você sabe exatamente o que você vai empreender. E aí você tem ferramentas para não falar, eu vou fazer uma rede social. Tá, mas rede social de quê? E depois a gente fala do objetivo, quer dizer, do objetivo que a maior parte das pessoas usa aquela plataforma. Relacionamento pessoal, relacionamento profissional, comercialização de produtos, comercialização de serviços específicos, como é o caso do aprendizado, a Udemy e Eduz. E, por fim, eu faço uma tabela em que eu digo que tipos de comunidades nós temos. E aí não estamos mais falando de plataforma, olha a diferença. Nós estamos falando da rede social, da rede de pessoas, das comunidades de pessoas. E aí rede nós estamos usando a rede humana independente dos computadores. Estamos falando de comunidades humanas. E aí nós estamos falando de comunidades humanas que têm interação única pela internet, um curso que você faz, em que tem gente do mundo inteiro fazendo, que as pessoas praticamente ninguém se conhece, ninguém vai se conhecer pessoalmente. E comunidades com interação mista pela internet fora dela. É o caso do pessoal que joga bola, que também se encontra, tem grupo no Facebook, tem grupo no Zap, etc. Tal, papá. E aí você vai fazendo as coisas. Então, essa separação dá um chão para os profissionais. Mas a minha avó chama de rede social. Não tem problema nenhum, vovó é rede social mesmo. Agora, você quando vai trabalhar,
Quando você vai tomar decisões, você precisa chamar beija-flor e definir que tipo de beija-flor você está falando, que tipo de plataforma você está falando, e ir melhorando cada vez mais a classificação, para a gente poder entender do que nós estamos falando, do que nós estamos mudando, do que nós vamos desenvolver, para onde nós estamos migrando, que são as funções, né, que todos os futuristas profissionais, estrategistas profissionais, empreendedores profissionais, pessoas que querem operar nesse novo mundo, precisam conhecer e precisam desse ferramental. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Bom, quero te convidar para fazer parte da Bimodais. Bimodais é uma escola de futurismo competitivo. Nós estamos aqui, preservamos, né, uma tradição de pensamento muito bem estruturada. Analisamos o digital de uma forma muito diferente que você tem visto aí no mercado. E eu te convido para fazer parte. Nós estamos iniciando agora em julho a 6ª imersão da escola, partindo para o 3º ano com mais de 300 alunos formados. Tudo online, que você pode participar, atividades diárias, atividades mensais, atualizações. As pessoas dão um salto quântico na forma de pensar esse novo cenário. Estou te convidando, me manda um zap, 21 99608 6422, vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal.